gente! Oi, gente! Estamos aqui inaugurando o nosso podcast TAcast e nós tivemos essa ideia, né, de fazer esse podcast a partir de uma ideia da Tatiana. Oi, gente! Eu sou a Tatiana, sou formada em odontologia, não atuo na área, mas ao longo da minha experiência de vida eu percebi que eu gosto muito do assunto do autoconhecimento e tenho a minha amiga Cíntia aqui para a gente conversar, fazer trocas. Ela também gosta muito do tema e a gente criou essa afinidade de fazer essa troca. Eu sou a Cíntia, também sou formada em odontologia, nós nos conhecemos na faculdade e o nome TAcast veio a partir do apelido que nós mesmas nos demos, né, de TA. Eu chamo ela de TA, ela me chama de TA, então a gente falou, nada melhor do que colocar esse nome diferente, né, para o nosso podcast. Eu também sou uma pessoa muito curiosa sobre autoconhecimento, né, e aprofundo muito nesses assuntos para me conhecer melhor, para me entender melhor, né, e me responsabilizar pelas minhas próprias escolhas, né, que isso é muito importante. Então, assim, o intuito desse podcast é a gente, primeiro, colocar nossa opinião aqui, expor as nossas opiniões e compartilhar com outras pessoas que possa agregar para outras pessoas o que faz sentido para outras pessoas, porque é uns conhecimentos profundos, né, que a gente gosta de conversar entre a gente e que pode fazer com que outras pessoas entendam mais sobre si também através das nossas próprias experiências. E o nosso tema de hoje, para começar, é como nós entramos, né, começamos a aprofundar nesses assuntos sobre nós mesmas, né? O que fez a gente ter esse despertar de consciência de que a gente precisava tomar escolhas melhores na vida, escolhas mais conscientes, escolhas mais presentes, né, com mais presença, de vez de se levar pelo automático. Então, Tia, fala aí um pouquinho sobre você. Como foi que você deu aquele estalo e falou, não, preciso me conhecer melhor? Bom, da minha história, eu, desde muito cedo, eu sentia muito, eu era um poço de sentimentos, se é assim que eu posso me descrever, né? Minha mãe até falava, nossa, você é uma manteiga derretida, ou você é muito sensível, e realmente as coisas batiam em mim de forma diferente. Então eu fui buscar conhecimento, porque era muito para mim. Eu não sabia lidar com esses sentimentos. Então, eu acho que o primeiro passo foi quando eu fui fazer um leader training. Me falaram que era um leader training. Eu não tinha muitas informações sobre o que ia acontecer lá, mas foi lá que eu tive contato com todos os meus sentimentos, a raiva, a tristeza, a alegria, a dor. E lá foi o primeiro passo para entender o que eram esses sentimentos, sentir pelo menos, né, com um pouco mais de consciência. E depois eu fui buscando me conhecer mais através de terapia, através de estudos, né, de constelação familiar. Fui passando por várias religiões também, tentei conhecer algumas religiões, né? E é isso, acho que o caminho continua e o conhecimento ele é cumulativo, né? E a partir do momento que a gente traz consciência para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e começa a entender eles ou como funciona, como a gente funciona, fica mais fácil a gente se responsabilizar, né, pelas nossas atitudes ou pelo que acontece à nossa volta, na nossa vida. Para mim esse foi o caminho. E para você, Ti, como é que foi? Bom, para mim, eu sempre fui uma pessoa que se questionava também, questionava bastante coisa, né? Mas eu não ficava buscando, né, esse conhecimento. Mas na época da pandemia foi muito forte aquele negócio de, né, lockdown, todo mundo ficar em casa. E aí você começar a pensar, nossa, o que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim? Por que eu existo? E começou a fazer essas perguntas para mim mesma, né? E aí você me convidou para participar de um grupo no WhatsApp, né?
que, olha, acho que vai ser legal, né? É um grupo de 21 dias de meditação e tudo mais. E ali eu comecei a sentir, né, que eu precisava me conhecer melhor, né? Através da meditação, de silenciar os barulhos externos e tudo mais, fez com que eu me centrasse. Falei, não, peraí, isso daqui me distrai daquilo que eu realmente quero para minha vida. Isso daqui é o que me aproxima daquilo que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a filtrar melhor o que eu deixava entrar e o que eu não deixava entrar. Então começou ali. Ali eu comecei a sentir mais presença, ali eu comecei a sentir mais sentido, não viver mais tanto no automático, porque para mim a minha vida era muito aquele negócio de guerra. Eu tinha que correr atrás das coisas, tudo era muito difícil, né? Por exemplo, na época da faculdade, eu morava em outra cidade, eu pegava 3 conduções para chegar na escola, na faculdade, né? Então tudo era assim, sabe? Muito difícil, tudo era muito ter que lutar por aquilo. Para mim tudo era uma guerra. Então, por exemplo, eu entrava dentro do trem, para mim era todo mundo contra mim. Tipo, eu tenho que lutar para conseguir um lugar para eu sentar no trem. Então eu via o mundo assim como uma guerra mesmo. Todo mundo estava contra e eu tinha que lutar contra todo mundo ali. Então tudo isso eu comecei a perceber que eu vivia assim, sempre nesse negócio de luta, de batalha, de ser a guerreira. Sempre era a guerreira. Eu que tinha que batalhar muito para conseguir vencer. Né? E aí quando eu comecei a perceber isso de mim, que eu era uma pessoa muito forte, né? Aguentava muita coisa, porque todo mundo que via falava, nossa, a gente não cansa. Nossa, ela era uma das primeiras a chegar na faculdade, acordava 5 horas da manhã, sabe? Não faltava um dia. Isso para mim é uma representação de força muito grande. Só que assim, quando eu comecei a perceber que eu estava sendo forte demais por motivos que me pesavam muito, que eu precisava dar limites mais para as pessoas, diminuir um pouco essa sensação de que eu sou forte o tempo todo e ter que mostrar as minhas vulnerabilidades, foi um processo difícil, ainda está sendo, né? Mas aos poucos eu estou deixando eu receber mais as pessoas, né? Me abrir mais, porque eu também era uma pessoa muito fechada. Você falava, quando você me via na faculdade, você falava, nossa, como é que você falava de mim? Eu sempre vi a Cíntia. Quer dizer, a primeira vez que eu vi a Cíntia foi num ponto de ônibus perto da faculdade e ela tava assim com a cara bem fechada, sabe? Séria, muito séria. E eu pensei, nossa, que moça brava. Eu acho que foi essa a primeira impressão que eu tive. Que brava, né? Porque ela tava com a cara muito fechada, assim. E eu mesma não teria coragem de me aproximar dela sozinha. A gente se conheceu por meio de uma amiga em comum, né? Na verdade, não era em comum na época, mas essa nossa amiga, ela sempre foi mais falante, ela tinha mais facilidade de aproximar das pessoas, e aí ela se aproximou da Cíntia, e depois elas se aproximaram de mim. Mas quando eu vi a Cíntia, assim, eu falei, não, nem vou chegar perto dessa menina, que ela é muito brava, muito fechada, se eu for do lado da Oi, acho que ela vai me bater. Eu era uma pessoa muito fechada, muito tímida, muito... não gostava de me entregar, porque se eu falasse alguma coisa a mais, né, então eu me fechava. Então era muito difícil eu me abrir para as outras pessoas, né? Então eu vivia só no meu mundinho, tanto é que na época da faculdade era só nossa batatinha, a gente andava só entre nós ali, as orientais, né? E não se misturava muito com as outras pessoas, né? O meu motivo era isso, né? De medo de se abrir, de se expor. Eu tinha muito esse medo, né? Então, às vezes, nem por questão de ser tímida, mas esse medo fazia com que eu me fechasse. Porque eu sempre me apresentei bem, né? Sempre tive essa desenvoltura de falar, mas o medo do julgamento, o medo das críticas me fez me fechar e não me expor tanto. Né? E isso é uma coisa legal pra gente conversar aqui também, porque nós duas somos pessoas assim, não é de fazer amizade rápido, não. Né? Nem eu, nem você. Então, pra gente estar aqui hoje, a gente não sabe pra quem vai chegar esse vídeo, né? Então, assim, é como se a gente estivesse falando com muita gente, né? Estamos só nós duas aqui, mas é como se a gente estivesse falando pra muita gente. E isso faz com que a gente sinta um pouco mais de abertura, né, para falar tudo aquilo que a gente nunca conseguiu abrir para ninguém, que só abria só entre nós,
às vezes poucas pessoas a gente consegue falar o que a gente fala entre a gente vai estar falando aqui, né? Eu vou falar aqui o que a gente conversa com as câmeras desligadas, né? Então, e acho que isso que é o diferencial. As pessoas que já trabalham com isso, para elas é muito fácil. Para a gente ligar essas câmeras aqui não foi fácil. Não, foi um ato de coragem, porque tem a questão da timidez, tem a questão da nossa cultura também, né, de sermos muito fechadas. Inclusive, na nossa amizade, demorou um tempo até para a gente conseguir conversar sobre coisas profundas, né, Tia? Muito demorou, porque a gente começou a conversar mesmo há poucos tempos. Assim, acho que depois da pandemia ali, né, 2, 3 anos no máximo, né, sendo que a gente já se conhece há mais de 10 anos, muito mais que 10 anos, né? Exato. Então, são coisas que eu não tenho coragem de falar para outras amigas. Só que a gente está aqui, igual eu falei, a gente está falando para muita gente. A gente não sabe o alcance que isso vai chegar. Pode ser que seja para poucas pessoas, pode ser para muitas pessoas, mas o importante, nosso intuito aqui não é alcançar muitas visualizações, né? Não foi para isso que a gente fez. Mas que chegue para as pessoas certas, porque eu sei que quem vai assistir esse vídeo, alguma coisa vai tirar de lição, de aprendizado, falar, nossa, isso aí que ela falou é legal, né? Isso aí que ela falou, vou colocar em prática também, né? Então, porque o que a gente vai falar aqui é o que deu certo, né? A nossa verdade, é o que está dando certo para nossa vida, para o nosso crescimento, nossa evolução, né? E que pode dar certo para outras pessoas também. Sim, eu vejo muito valor nas nossas conversas, porque não é só nesse momento de conversa que me faz refletir. Na verdade, a gente está aqui conversando e às vezes quando eu volto para casa é que eu falo, nossa, olha, aconteceu tal coisa que a Cíntia me falou, olha, ela falou isso, mas na verdade é algo que eu estava pensando, só que eu não consegui organizar meus pensamentos dessa maneira. Então, o que eu mais gosto nas nossas conversas é isso, essa troca. Me abre muito o pensamento, sabe? Sim, sim. E às vezes o que você me fala, eu enxergo com uma outra perspectiva, né? E aí quando a gente junta as duas ideias, a gente fala, nossa, olha, é isso mesmo. Nossa, você também. E engraçado que a gente passa por momentos assim muito, muito parecidos, né? A gente vai contar uma coisa, nossa, aconteceu mais ou menos isso comigo. O que está acontecendo com você? Ah, aconteceu isso. Então a gente vê que aqueles sentimentos que a gente precisa sentir ali naquele momento são praticamente os mesmos. Então isso aproximou muito, né? Então assim, às vezes outras pessoas também estão passando pela mesma situação no mesmo momento que a gente. Só que muitas pessoas não têm coragem de expor e de falar, olha, eu tô passando por esse momento aqui. E aí a outra pessoa fala, nossa, eu também. Muitas vezes a pessoa fala, ah, sério, né? E guarda para ela e não abre para outra pessoa para ter essa intimidade maior. Né? Então, o que faz a gente ter essa intimidade que nós temos hoje é que nós duas nos permitimos nos abrir uma outra. Mostrar nossas vulnerabilidades, né? Chorar até na frente uma da outra. Sim, quantas vezes? É muito engraçado que às vezes a gente tava chorando, né? Porque uma fase difícil da vida, um sentimento difícil de digerir. E aí a gente chorava e depois dava risada. Era o chorrindo. Isso mesmo, era chorrindo, né? Então, a gente se aproximou muito, né? Por causa disso, né? Da gente se abrir e ver que uma não julga a outra. Né? Isso foi importante também. Porque tem amigos que a gente vai querer contar alguma coisa a mais e aí a outra pessoa já te critica, já te julga. Ah, mas se eu fosse você deveria fazer isso. Ah, se eu fosse você, não faz aquilo. Né? E tudo isso faz, por mais que a pessoa não quer fazer uma crítica, né? Não quer te deixar mal, mas faz com que a gente se feche. Então com essa pessoa eu não posso contar tanto, né? O que eu gostaria de me abrir com essa pessoa é melhor não, porque vai te fazer mais mal do que bem, né? E nela eu encontrei isso, de me abrir, expor. Às vezes eu só quero falar, só quero chorar e ela só me ouvir, né? Não estou pedindo para ela me dar uma solução para o meu problema, não estou pedindo para ela encontrar uma outra, né? Me dar um sermão, nada disso, né? Outra coisa legal também que você falou agora, Tia, que me fez pensar e que me faz conseguir ter esse espaço, né? De falar o que eu penso, o que eu sinto com você, é que eu não me sinto no lugar de vítima, né?
muitas vezes eu vou tentar passar o que eu falar com as pessoas, outros amigos, né? Falar com outros amigos o que eu estou passando, e aí, quando eu percebo, eu já estou no lugar de vítima. Por quê? Porque esses amigos, talvez por carinho, né? Ou pela forma que eu me comporto, me fazem com que a situação que eu vivi, eu sou a coitadinha ou a vítima, e o outro, a terceira pessoa, é o opressor. E eu vejo que com você não tem isso, né? A gente não julga o nosso comportamento e também não julga o comportamento do outro. A gente tenta entender a situação, né? Sim, sim. Porque, assim, esse negócio de se colocar vítima, de culpado, porque outra pessoa fez mal para você, se essa pessoa realmente fez algum mal intencional, é uma questão dela, né? Então, só que você não pode levar por esse lado, ele me fez mal porque ele quis e tudo mais. Mas você entender, tá, se ele me fez mal, foi porque eu permiti, né? De alguma forma, eu dei abertura para aquela pessoa fazer aquilo comigo, né? Então, quando a gente tem essa consciência, né, de que 50% da responsabilidade do que aconteceu é minha, já é um caminho aberto para você entrar, né, nessa de, tá, se isso que aconteceu foi responsabilidade minha também, o que eu tenho que fazer para com que não aconteça novamente, seja com essa mesma pessoa, seja com outras pessoas, né? Então, isso é muito importante, você saber que o que aconteceu foi por causa das suas atitudes, que você tomou ou não tomou. Uma lição também, né? Eu acredito que as situações que a gente passa sempre traz um aprendizado. São situações que se repetem para a gente conseguir aprender, né? Ou como se diz na sistêmica, fazer correções na nossa vida. Nenhuma situação acontece para a gente para nos punir, e sim para trazer correções, né? Sim, sim. Então, tudo que acontece, igual ela falou, sempre vai trazer um aprendizado. Só que é nossa escolha. A gente vai querer aprender realmente com isso? Uhum. Ou a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, se colocando como coitadinha? Aconteceu isso comigo, porque tá fulano fez não sei o que comigo. É muito fácil, porque a gente veio nós somos mamíferos, queremos viver em comunidade, que é sempre estar com as pessoas, né? E quando a gente quer estar com as pessoas, a gente vai querer que as pessoas nos acolhem. Então, quando a gente se coloca no papel de coitadinha, a primeira coisa que a pessoa vai fazer, coitada de você, né? Olha, aquele cara foi muito mal, não deveria ter feito isso. Aquela pessoa não deveria ter feito isso com você. Logo você que é tão boa. Você é tão boazinha, por que essa pessoa fez isso com você? Né? E aí, cada vez que você ouve isso, um fundinho lá dentro fala, nossa, é gostoso ouvir isso. Né? É gostoso. Então, vou continuar fazendo assim, né? Porque as pessoas estão me ouvindo. Agora, quando você fala, não, eu não quero mais que essa pessoa faça isso comigo. Não, é só até aqui. Né? Aí a situação muda. Porque nesses momentos, muitas pessoas vão se afastar de você. Porque não vai aceitar aquele não. Mas antes ela fazia isso, por que agora ela não quer fazer mais? O jeito dela é esse, agora ela mudou. Então, nessa hora, a gente começa a separar quem realmente vale a pena estar do lado e quem não. Né? É nesses momentos que a gente tem que estar muito consciente e presente, né? Se essa pessoa está realmente te agregando ou se ela está mais te prejudicando. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência, que aqui a gente vai sempre trazer reflexões para trazer a responsabilidade para si. Né? Você entender que isso que está acontecendo na sua vida é porque precisa estar acontecendo, seja boa ou seja ruim. Se é ruim, você quer continuar vivendo essa situação ruim? Porque se você continuar se colocando no papel de vítima, vai acontecer outras situações que cada vez vai aumentando o grau. Eu percebo isso, que a gente vai, isso aqui eu não quero enxergar agora. Vou continuar. Quando você vê, a situação está tão grande, acontece uma coisa tão grave, você fala, não, agora eu vou ter que resolver. Agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Acho que é a vida falando assim, olha, se você não viu lá atrás com uma situação menor, toma essa agora você vai ver. Mas se a gente continuar
nesse posicionamento de não, eu sou boa, eu sou autossuficiente. Às vezes são coisas que a gente traz, né? São marcas que a gente traz do passado e que quer continuar repetindo, mas as situações são para falar, olha, você não é tão boa assim, olha, você não é autossuficiente assim, ou outras, várias situações, mas vai aumentando, né? Vai aumentando até a hora que você fala, putz, não consigo mais. Acho que esse é o momento de rendição, né? Quando a gente fala, nossa, eu tô exausta, não consigo mais lidar de forma alguma. É nessa hora que a gente se rende e as coisas vão acontecendo, né? Aí o aprendizado vem. O ser humano, infelizmente, trabalha muitas vezes dessa forma, né? Precisa estar exausto, a vida precisa te mostrar várias e várias e várias vezes a mesma situação e indo cada vez de uma forma maior, talvez, para você enxergar, né? E até o momento que a gente fala, não aguento mais, não sou forte o suficiente, não sou boa o suficiente, eu tenho minhas limitações, tenho minhas vulnerabilidades, e aí a gente se rende e a vida acontece. Acho que essa é a virada de chave, pelo menos para mim foi assim. Então, e aí é importante isso que você disse, né? Você falou, às vezes são marcas do passado. Isso era uma coisa que você mesma me falava, né? Falou, não, é alguma coisa da infância, né? Você tem que olhar para aquela sua criança ferida, né? E o que aconteceu lá no passado, tal. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falei, pra quê? O que está acontecendo agora é agora. O que ficou para trás já foi. O que eu vivi já viveu. Já não tem que ficar remoendo o passado, né? Então eu estava muito cega com isso. Uhum. Mas quando eu comecei a enxergar que realmente as marcas do passado continuam aqui dentro e elas querem que sejam olhadas para ser cicatrizadas, a gente vai continuar se ferindo cada vez mais, né? E se ferindo até no corpo mesmo, né? As pessoas começam a adoecer, né? Então, assim, igual você falou, chega uma hora que a gente tá tão cansado. Quando a gente tá cansado, a gente tá estressado, a gente fala, nossa, isso daí foi por causa de estresse. Você ficou, tô com mais espinha por causa do estresse, do cansaço. É o que a gente tava falando. A gente tá tão cansado que o nosso corpo começa, já que você não entendeu mentalmente, emocionalmente, então vai pro físico. Uhum. E aí as pessoas começam a adoecer, e aí, quanto mais você fica doente, mais cansado, mais sem energia você fica para dar passos diferentes. Além disso, você ainda fica naquele papel de vítima mais ainda. Coitada, ela tá doente, ela não pode fazer isso porque ela tá desse jeito. Então, tudo isso vai te colocando cada vez mais num papel menor, mais de insuficiência. E não, nós somos muito capazes, né? A força que eu tenho hoje eu enxergo. Aquilo tudo de ser forte, de guerrear, de ir para a luta, eu posso usar toda essa minha força para alcançar os meus objetivos, né? Então, quando eu virei essa chave de que a minha força não é para guerrear com as outras pessoas, e sim para eu alcançar outras coisas maiores, aí que as coisas começaram a andar melhor. Você falou das forças, né? O que a gente tenta fazer, mas de uma forma, não digo errada, mas você falou que você usava muita força para guerrear e aí não aceitava ajuda, né? O mundo, sei lá, era pesado para você as coisas, né? E agora você usa a sua força para alcançar os objetivos. Agora que você falou isso, me veio também dos meus sentimentos. Sempre fui taxada de manteiga derretida ou de muito sensível, mas eu consigo ver que essa sensibilidade, o sentir, é importante, faz parte da nossa essência feminina, né? Que nesse mundo de hoje, a gente não se permite mostrar os sentimentos, viver, né, também tristezas, chorar, permitir chorar também, né? Antes, minha mãe falava para mim quando era criança, enxuga essa lágrima, para de chorar, engole esse choro. E eu fui crescendo assim, chegando ao ponto de que eu não conseguia mais chorar ou expressar. Eu estava triste, mas eu estava sorrindo, estava sempre sorrindo, aquele sorriso meio forçado. Mas era por quê? Porque
porque eu achava que era feio ou era sinônimo de fraqueza, mostrar os meus sentimentos. Hoje eu percebo que se eu permitir sentir o que vem, né? Porque o sentimento é isso, ele vem para mostrar algo, a gente passa por isso, vivencia, e aí a gente consegue atravessar esses momentos difíceis, talvez de dor, de tristeza, de perda, de luto, para depois seguir um pouco mais leve, sabe? Falar assim, não, realmente eu passei por isso e agora eu tenho força para seguir. Em vez de só ficar lamentando, só ficar na tristeza, isso é força também, né? E hoje eu consigo ver que é força. Enquanto você falava, na hora que você começou, quando você começa a ser presente, é muito engraçado, você começa a ouvir coisas ao redor, mas não como barulho, mas como sinais, né? Então ela estava falando aqui, porque minha mãe, né, me reclamava que eu estava chorando. Nesse momento que ela falou, não sei se vocês conseguiram escutar no áudio aí, mas tinha uma criança aqui embaixo gritando, né? Ela estava quietinha, mas quando começou a falar sobre isso, eu me arrepiei. A criança começou a gritar ali embaixo. E aí eu automaticamente falei, nossa, esse grito da menina ali embaixo vai pegar no áudio, vai atrapalhar a nossa gravação, sabe? De querer silenciar a menina que estava ali embaixo, sendo que ela estava falando sobre isso. Muito louco. Muito louco, né? Ó, ela ficou quieta agora. Foi só no momento que você falou que ela gritou. Verdade. E eu fiquei toda arrepiada agora que você falou. Então quando a gente está consciente, no momento a gente percebe esses sinais. A todo momento tem vários sinais acontecendo à nossa volta. E a gente acaba silenciando esses sinais porque a gente está ouvindo barulho, né? Igual eu falei, a preocupação do áudio, como é que ia sair, né? Não estava deixando a menina viver e se divertir ali embaixo no playground. E é importante falar também que quando a gente se permite a sentir, né, o que precisa ser sentido, a gente considera alguns sentimentos bons e outros ruins. Alegria, entusiasmo e tudo mais, é legal sentir, que é o que todo mundo expõe nas redes sociais, né? Poucas pessoas expõem as fraquezas, né? O pessoal quer mostrar no que é bom e não no que é ruim, né? Que se considera ruim, que não é, na verdade, né? Por exemplo, sentir raiva, sentir tristeza, sentir solidão, isso tudo ninguém fala, hoje eu tô me sentindo sozinha, hoje eu chorei o dia inteiro. Ninguém posta, né? Isso. Então a gente acaba abafando e anestesiando esses sentimentos, e aí é aquilo que a gente estava conversando. Você não vai sentir a raiva agora? Então eu vou te trazer outra situação para você sentir essa raiva que você não sentiu ali. E aí começa a acontecer um monte de coisa que você fala, não, agora eu vou ter que chorar, não tem outro jeito, né? Eu vou ter que chorar. Só assim que eu conseguir liberar toda essa raiva que eu tô sentindo, essa tristeza, essa solidão, né? Então, queria até compartilhar aqui, né? A gente tá em janeiro, né? Esse vídeo tá sendo gravado em janeiro. E o final do ano, no Réveillon, eu passei sozinha. Escolhi passar sozinha. Tinha a opção de ficar com a família, né? Passei, né, amanhã, almoço em família e tudo mais. Mas aquele momento dos fogos, meia-noite e tal, eu não quero anestesiar. O ano passado, eu percebo que eu me anestesiei demais. Entre dezembro e janeiro, e é engraçado porque exatamente no mesmo momento eu estava passando pelas mesmas coisas o ano passado. É um ciclo, né? Não é coincidência, né? Então, dezembro de 2023, eu estava numa vida louca, né? Era show, eu estava indo show todo quinta, sexta, sábado, né? E vivia nessa vida, me anestesiando. Por quê? Porque eu não queria sentir aquela solidão, aquela tristeza que eu estava sentindo. Você tinha passado por um processo difícil, né? Estava passando por um processo difícil de separação, de divórcio, então eu não queria sentir aquilo tudo. Então eu me anestesiei. Comecei a sair, passear, gastar mais do que deveria, e aí o que aconteceu? Fui me anestesiando. Até que novembro, dezembro desse ano, aconteceu uma outra separação de um relacionamento que eu estava tendo. Exatamente na mesma época do ano anterior. Só que dessa vez eu falei, não, agora eu tô mais consciente. Agora eu vou fazer diferente. Não vou me anestesiar mais. É para eu sentir raiva? É para eu sentir tristeza? É para eu chorar? Eu vou fazer tudo isso. Porque é quando a gente sente tudo isso que a gente abre espaço para sentir as outras coisas, né? Então, se eu liberar essa raiva,
vou ter mais força, né, e impulso, né, para viver outras coisas novas. Se eu sentir essa tristeza e chorar tudo que eu quero chorar, eu vou abrir espaço para ser mais alegre, situações mais alegres na minha vida, né? Se eu estiver me sentindo muito sozinha, solidão e tal, eu sentir tudo aquilo sozinha, eu vou abrir espaço para poder estar com outras pessoas, né? Então, esse fim de ano foi isso. Enquanto eu ouvi os fogos, todo mundo comemorando, todo mundo Instagram, todo mundo lá na praia, se divertindo de branco com todo mundo, eu estava sozinha, né? Eu estava sozinha porque eu escolhi isso, porque eu falei, não, agora eu preciso olhar, eu preciso ver, eu preciso sentir. Então eu fiquei ali e senti tudo que eu tinha que sentir. Chorei, gritei, sabe? Fiz tudo que eu precisava fazer, que eu não tinha feito no ano anterior. Então, agora eu me sinto mais tranquila, mais leve. É um processo. Tem muitas coisas ainda que eu tenho que sentir ainda, né? Mas só de eu ter feito uma coisa diferente, vai trazer resultados diferentes, com certeza, né? Então, o sentimento que eu tô hoje é totalmente diferente do que eu estava em janeiro do ano passado, né? Então, isso é ter essa consciência. Isso que é o que a gente fala, todo mundo fala sobre despertar da consciência. É você estar presente e perceber o que eu posso fazer diferente para não continuar repetindo esses ciclos. Se isso está acontecendo várias vezes na minha vida, o que é que eu não estou enxergando? Eu preciso enxergar alguma coisa aqui. E é com atitude diferente. E assim, não tem como. Se a gente está num extremo, para a gente entrar no equilíbrio, a gente tem que ir para outro extremo. Não tem jeito. Então, assim, a raiva, depois você tem que, para você ir para o outro extremo, que é a alegria, né, a vontade de viver e prazer e tudo mais, você precisa passar pelo outro extremo da raiva. Você precisa passar pelo extremo da tristeza. Até que você consegue chegar naquele caminho do meio. Todo mundo fala, vamos viver em equilíbrio com todo mundo. É difícil. Para você entrar no equilíbrio, você tem que estar no baixo e depois estar no alto. O equilíbrio é esse meio tempo das duas coisas acontecendo, né? Que é o momento presente, né? Achei legal que você falou isso, Tia, de sentir, mas o que acontece é que a nossa mente, né, acaba julgando os sentimentos entre bons e ruins. Então, como a gente julga entre o bom e o ruim, a tendência é não sentir o que a gente julga ser ruim, né? Então, é abafar, sempre abafar o que a gente julga ser ruim. Então, medo talvez de lidar com a tristeza, medo de lidar com a solidão, medo de lidar com a raiva, né? Então a gente vai se anestesiando, vai buscando prazeres momentâneos para não passar por isso. E quando a gente faz, né, esse movimento de se cegar, vamos dizer assim, é aí que as situações, né, os ciclos vão se repetindo, que nem você falou, né? De um ano, num ano você tentou não sentir, e aí a situação se repetiu, e dessa vez você falou, não, vamos lá, vamos sentir tudo isso, né? E eu acredito que os resultados vão ser bem melhores, porque você está atravessando essa fase de dor, né, de tristeza, para então você conseguir ir para um outro nível, né? Alcançar mudanças. E mudanças assim, não só comigo, né? Internamente é a primeira coisa, mas você dá os limites para as pessoas, porque aquele negócio que a gente estava falando, eu tenho essa questão de querer ser forte. Quando eu quero ser forte, eu vou querer carregar o peso de todo mundo, porque para mim é o meu normal de funcionar. Eu pego o peso das pessoas para mim, porque eu falo, não, eu consigo, eu aguento. E aí eu acabo tirando a capacidade da outra pessoa, né, inconscientemente. Eu acabo tirando a força da outra pessoa e puxo ela toda para mim, porque eu acabo achando que aquela pessoa não é capaz de fazer aquilo, porque eu sou mais capaz que ela. E isso é até difícil de falar, porque eu não sou superior a ninguém. Mas lá no meu inconsciente diz, eu tenho mais capacidade. E aí entra outras questões, né, que a gente estava falando de feminino, de se abrir, de ser vulnerável, de confiar. Porque quem faz isso, como eu faço e fiz muito, acaba não confiando na pessoa que está do seu lado.
né? Se você não confia que a pessoa é capaz, o que você vai fazer? Você vai acabar fazendo um afastamento desse relacionamento até o relacionamento acabar. Então, nesses últimos 2 relacionamentos que eu tive, o maior aprendizado foi esse. Deixa o peso de cada um, esse é meu, esse é dele, né? E quando você entende isso, aí vem o equilíbrio, né? Então, a balança estava muito mais pesada para o meu lado, e às vezes a outra pessoa até quer, né, carregar o próprio fardo dela. Só que antes da pessoa fazer esse movimento, eu já peguei para mim. E aí, quando você vê, a balança já desequilibrou e dificilmente a gente consegue equilibrar novamente. Só com muito esforço das duas partes, né? E é isso que acaba fazendo o afastamento dos casais. Né? Que aí a gente pode fazer depois um outro tema sobre isso. É bem legal também, né? A gente conversa bastante sobre isso. Sim, sobre como equilibrar as relações, né? Então, a balança estava tão desequilibrada que não teve mais como equilibrar novamente. Né? Até porque as pessoas que a gente acaba atraindo são pessoas que se interligam, né? As pessoas que chegam até nós, assim como as situações que a gente estava conversando, encaixa, né? Se eu sou forte, eu vou atrair pessoas que são mais vulneráveis, né? Pessoas que não se responsabilizam tanto como eu me responsabilizo, né? Então, aí você fala, é isso mesmo que você quer para sua vida? Não quero uma pessoa que seja mais responsável. E aí que acontecem as discussões, né, as DRs, para ver se continua, se não continua, mas aí isso é um tema para outro podcast, né? Eu acho que a gente conversou bastante aqui sobre um despertar de consciência, como a gente está lidando com as nossas situações que estão acontecendo com a gente. Então, a gente vai encerrar agora. Espero que vocês tenham gostado. Tenho que falar aquelas coisinhas básicas, né? Dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, que isso vai ajudar nossas opiniões, as nossas reflexões chegarem para mais pessoas, que é o nosso intuito aqui, né? De mostrar que tem um outro caminho, além de se vitimizar, de achar que não tem mais solução, de que você nasceu para sofrer mesmo. Tem um outro caminho, só que esse caminho só depende de você, né? Fazer as atitudes diferentes e perceber esses sinais que a gente conversou aqui. Só para complementar um pouquinho, falar que para mudar tem o seu custo, né? Não é fácil, e a gente precisa pagar o preço. Essa é a vida do adulto, né? Aprender a pagar o preço. Então, mas vale a pena. Das nossas experiências, assim, a gente viu que não tem sido fácil, tem altos e baixos, mas vale a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo tema. Tchau!